Foco no afeto de número 212. Tema: ame e deixe o outro em paz. Ah, gente amada, gente querida, quantas vezes vocês não assistiram já? Quantas vezes a gente não assistiu relações em que um não deixa o outro em paz de jeito nenhum, uma pegação no pé insuportável, uma obsessão, uma tendência ao conflito, uma predisposição ao conflito do tipo 24 horas por dia, né? Dedicados totalmente ao conflito, à posse, ao controle, à quantificação do tempo destinado para o afeto de um em relação ao outro e do outro em relação ao um. É pior muitas vezes do que aquele quadro que você vê nas empresas quando você tem um relatório de tempo que você despendeu para cada tarefa. Você entra às 8, sai às 5, uma hora de almoço, e você, das 8 até, no fim do dia você tem que fazer um relatório, das 8 até as 8h15 eu fiz tal coisa, das 8h15 até tal hora, das 8h30 eu fiz tal outra coisa, e assim vai. Só que isso aí é empresa, ok? Questionável até isso, mesmo se tratando de empresa. Agora, quando se trata de uma relação amorosa, que era para ser amorosa, aí você tem um controle destemível. Onde está o amor nessa relação? Onde foi parar o amor nessa relação? Nossa, eu não consigo ver. Nós vamos pegar um binóculo aqui, de longo alcance, o telescópio, eu não vou conseguir enxergar. O amor já foi há muito tempo. Então ficou aí o quê? Um controle, um policiamento, um em cima do outro. Em geral isso acontece porque eu não resolvi muito bem a relação do meu pai, da minha mãe comigo em relação à disponibilidade afetiva. De repente eu tive pais que me desqualificaram e de uma certa forma me diminuíram. Então eu quero cobrar do papai e da mamãe. Quando eu digo eu, já é aquela pessoa com uns 30 anos, 35 anos, já crescidinho pra caramba, né? A idade da maturidade emocional, quando dá tudo certo, é 25 anos. Mas aí a pessoa não se trabalhou, a pessoa não se resolveu, então vai atrapalhadinha, vai seguindo atrapalhadinha, né? Então a cada par afetivo que aparece, ela projeta ali no Cristo, na Crista, projeta lá o papai que desqualificou, a mamãe que desqualificou, e vai cobrar. Por quê? Papai e mamãe eu não posso xingar, eu não posso meter a mão, eu não posso desqualificar, porque a sociedade pune. Se bem que hoje em dia isso daí está ficando cada vez mais degringolado, decadente, né? Você vê muitas vezes, não é raro você ver filhos desqualificando os pais, né? Porque também pais que não têm tanto preparo assim. No mínimo é feio desqualificar papai e mamãe. Primeiro namoradinho que tem, já pega para Cristo ou para Crista e desconta no tadinho lá o ódio guardado de papai e de mamãe. E há aquele policiamento, aquela cobrança, aquele dedo na cara, você me deve. Aliás, pessoas que crescem assim, crescem achando que o mundo deve para elas. Ninguém falou para elas: olha, escuta, essa circunstância de vida sua, nós lamentamos muito, mas a gente não pode fazer nada por isso. Você que tem que ressignificar, você tem que fazer uma terapia, você tem que entender que isso pode acontecer. E que você não foi escolhido para ser, digamos, o Cristo da humanidade, ou você não foi escolhido para ser punido em nome de um monte de gente, por isso então o mundo deveria alguma coisa para você. Não, o mundo não te deve nada. O mundo não deve nada para ninguém, o mundo não deve nada para mim. Mesmo que eu tenha tido papai e mamãe que não prestaram atenção em mim, que um papai muito rígido, mamãe muito rígida, ou que espancava, ou que maltratava, ou que humilhava, ou que desqualificava, que dava inexistência para mim na presença, que é a pior inexistência que tem, né? Dá inexistência para alguém na presença da pessoa. O mundo não me deve nada. E tem gente que cresce, a maioria de nós cresce achando que o mundo está devendo, né? O mundo vai me pagar, o mundo vai me ressarcir por este dano causado porque eu era uma criança inocente
eu não tinha consciência de nada, eu não fiz nada para ninguém, eu nasci, já fui crucificado logo que eu nasci, porque... Isso aí, lixo emocional, lixo emocional. Mas a pessoa, quando percebe isso, às vezes passa a vida toda sem perceber esse treco. Mas quando percebe isso e vai procurar uma ajuda e tem a sorte de encontrar uma ajuda que ajude de fato, não é incomum encontrar ajuda que não ajuda muito. Tem a proposta de ser ajuda, mas não ajuda muito. Aí a pessoa percebe que, não, peraí, o mundo não me deve nada mesmo. Isso foi uma circunstância, foi um acidente de percurso. Quando tem a espiritualidade ou algum conhecimento da espiritualidade e a pessoa acredita, por exemplo, em reencarnação, acredita que não que veio aqui para pagar as coisas, que essa é uma visão que eu acho completamente torta. Ninguém está aqui pagando dívidas, isso aqui não é banco, isso aqui é uma escola, é um aprendizado. Então a gente, antes de vir, olha, eu quero estar ali, né, ser filho do fulano com a cicana, porque ali eu vou aprender isso, vou aprender não sei o que, vou aprender não sei, vou superar isso, depois eu quero conhecer não sei quem e tal. Então faz aquele acordo. Eu estou falando aqui de uma maneira quase que anedótica, ok? Me ouçam com jeito, por favor. E aí eu venho para cá com as minhas tarefinhas, né, com as minhas lições, né, com os meus aprendizados a serem realizados. Tá? Então quando a pessoa entende, ela percebe isso, aí melhora bastante. As raivas continuam guardadas lá dentro, a pessoa continua com né? A grande diferença é que ela não vai descontar inconscientemente em cima de qualquer um e vai parar de achar que o mundo deve para esta pessoa. A grande diferença é essa. A grande qualificação, o grande upgrade de visão é esse aí. Tá? Aí esta pessoa, que na melhor das hipóteses, né, ela vai começar a trabalhar o que? Os detritos emocionais, as raivas guardadas que ela tem lá dentro. Aí vai meditar, vai aprender a meditar, vai aprender a trabalhar a reatividade, ao invés de, quando for provocado, ao invés de sair com um tapa ou murro na cara ou xingar o outro, a pessoa vai refletir, ela vai sentir o momento, vai apropriar-se da presença no presente, respirar e vai responder, não vai reagir. Porque quando a pessoa reage, ela é passageira dos detritos emocionais guardados nesse container infinito que a gente tem aí de detritos emocionais represados, não resolvidos ali, ok? Muito bem, isso na melhor das hipóteses. A comum das hipóteses a gente conhece, por isto esse tema de hoje: ame e deixe o outro em paz. A pessoa vem de uma infância, de uma formação com muitos problemas emocionais não resolvidos, e aí começa a projetar no parceiro ou na parceira afetiva a figura de pai e de mãe. Então ela tem aquela exigência cruel em cima da presença constante da parceiro, do parceiro, ou seja, não dá para imaginar, não dá para sequer cogitar a remota hipótese de parceiro ou parceiro terem momentos gostosos na ausência desta pessoa que tem este problema, tá? Então fica assim, ela não pode sair com as amigas. Não dá para sair com as amigas de jeito nenhum, porque o cara que tem o problema, ele não vai deixar sair com as amigas de jeito nenhum. Mas como você vai sair com as amigas? E eu vou ficar aqui, você não vai ficar fazendo companhia para mim? E se eu precisar? E se não sei o que? E se não sei o que lá? Como? E o que você vai fazer com as suas amigas lá? O que vai acontecer lá que eu não posso ir? É aluguel. Já é papo de senhor de escravos em cima de escravo. Ele não pode sair com os amigos também, pelo mesmo motivo. O que vai acontecer lá? Quem que vai estar lá? Quais são as mulheres que vão estar lá? Por que eu não posso estar lá? Ela não pode viajar com os amigos dela. Mesmo que o cara, no caso o doente, né, o cara saiba que tudo bem, não são amigos e ali está tudo bem, não vai acontecer nada, não vai ter traição, nem risco de traição e tal. Mesmo que o cara tenha essa consciência, mas ele tem aquela síndrome do abandono. Ou seja, ela está escapando da minha mão. Então eu não vou ter mais a cobertura afetiva que eu preciso ter. Meu Deus, que raio de cobertura afetiva alguém escravizado dá para o senhor de escravos? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Que raio de cobertura alguém escravizado pode dar para o outro? Cobertura afetiva, de atendimento afetivo, de interação afetiva. Imagina. Então,
não vai viajar, não pode viajar, então a pessoa fica lá, cara amarrada, aí ele vai sair para falar com não sei quem, ou simplesmente vai até dar um pulinho até a casa da mãe dele. É lógico que ela foi impedida de viajar com os amigos, ou o quê? Você vai na casa da sua mãe, você que está pensando que você vai lá. E você vai ficar aqui. E aí, briga, guerra, conflito. Ele não pode viajar para visitar parentes, por exemplo, pela mesma razão. Geralmente os pares que vivem isso, geralmente são complementares. Tá? A gente atrai muito aquilo que a gente é. Você quer viver uma grande relação amorosa? Eu vou dar uma dividente aqui. Eu vou dizer para você como é que vai ser a sua próxima relação amorosa. Guarda bem, eu já sei. Ela vai ser exatamente igual à relação amorosa que você tem com você. Agora, se você não sabe exatamente qual a relação amorosa que você tem com você, então é legal você fazer uma terapia, é legal você praticar muita meditação para aprimorar essa relação amorosa que você tem com você. Ou nem que seja para você fazer a meditação e descobrir que é ótima a relação amorosa que você tem com você. Então a relação amorosa que você vai ter a próxima é igual. Ela é igual à relação que você tem com você. Se for saudável, ótimo. Se não for muito saudável, se você está ligado na raiva, está ligado na raiva, está vingança, no ódio, vai ser igualzinho. Então esses pares assim, de mútua cobrança, que tem um contrato de mútua castração, eu não sou feliz para dar o espaço virtual para que você possa ser feliz. E ela tem que falar a mesma coisa, eu não sou feliz para que você possa ter um espaço virtual de ser feliz. Então pronto, assim somos infelizes para sempre, mas ninguém ocupa o espaço da felicidade. Ai de quem ocupar o espaço da felicidade, porque tirou a minha virtual possibilidade de utilizá-lo. Contrato de mútua castração, certo? Então, os dois estão escravizados. Ele não pode ir sozinho na festa de aniversário de um amigo, ela não pode ir na despedida de solteira de uma amiga no clube das mulheres, por exemplo, que é muito comum em algumas culturas, em alguns lugares. Muitas vezes, eu repito, gente, não é nem por uma questão moral ou de desconfiança, de traição, mas usa-se isto como pretexto. O quê? Você vai no clube das mulheres, fica lá vendo os carinhas lá, saradinho, não sei o quê e tal, botando dinheirinho na sunguinha deles. O que é? Ele está pensando que eu sou palhaço? O cara não está nem sentindo isso aí. É tudo pretexto para escravização, para se vingar de papai e de mamãe, e ela também para se vingar de mamãe e de papai. Está feito assim o inferno, né? Está montado o cenário do inferno de Dante para este casal viver esta relação que eles chamam de amorosa, certo? Eles chamam de amorosa por resto da vida. E nesse caso se casaram e foram infelizes para sempre, ou são candidatos a uma infelicidade eterna, ok? Gente, este mútuo aluguel, essa mútua cobrança, escravização do outro, esconde esta indisposição que tanto um quanto o outro tem na relação com os pais. Claro, cresceram abandonados, cresceram com raiva do mundo. Até procurar uma terapia vai ser isso que vai rolar. Se não procura, a raiva do mundo está lá. Alguém vai pagar essa conta. Aí se vira chefe, é o funcionário que vai pagar essa conta. Sobre quem esta pessoa tem algum poder, o coitadinho do outro lá, que também não é muito coitadinho, porque é par complementar, né, atraiu isso para a vida dele, vai pagar essa conta. Aí o coitadinho, quando sobe para chefe, se está na mesma dialética, está na mesma conversa, no mesmo idioma, também vai fazer alguém pagar essa conta. Mas fica rodando, percebe, fica rodando a coisa, fica rodando, mas ninguém procura dentro de si. Não, porque a vida é muito ruim para comigo, porque a vida, eu tenho um azar para achar uma parceira afetiva, mas é só estrupice que me aparece. Meu Deus, se a pessoa soubesse que ao declarar isto, ela está se declarando uma estrupícia, ela ficaria quietinha e não falaria nada da vida afetiva dela. Por quê? Quanto maior o desastre da vida afetiva dela, maior é o desastre da relação com ela mesma. É isso, é isto. É que não é óbvio, e eu acredito para quem está aqui presente na sala, isso seja uma coisa óbvia, porque a gente vive lendo, vive estudando isso. Mas para quem não está muito familiarizado com isso, acho isso uma coisa absurda. Mas como que eu estou causando isso? Imagina, eu procuro, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço terapia e tal.
mas o resíduo lá, o contêiner de detritos emocionais ainda não está limpo, ainda não meditou o suficiente, não se conheceu o suficiente, não se percebeu o suficiente, não amorizou-se o suficiente ainda. Ok? Essa escravização que a gente faz de ódio dos pais e que quando cresce acaba virando ódio de si próprio, por não ter ainda conseguido estabelecer uma relação digna, afetuosa, digna consigo próprio. Não conseguiu ainda se desvencilhar da dialética que tinha lá, da conversa, do dialetozinho maldito que tinha com os pais. Não foi ainda capaz de se libertar disso. A pessoa sabe que é uma incompetência dela ainda. Primeiro tem que aprender a conviver bem com os erros, para essa incompetência não pesar. Entender que a gente não sabe nada, que a gente está aprendendo. E quando parece que aprendeu, a gente erra de novo. Eu não sabia totalmente o quanto eu sabia. Eu não sabia o tanto que eu achava que eu sabia. Eu sabia menos, um pouquinho. Então eu preciso aprender um pouquinho mais. Tem até essa humildade para perceber que eu não sei tudo e que eu vou tropeçar. Eu estou aprendendo ainda. Então tem que ter essa leveza na condução do aumento da percepção. Aí sim, dessa forma eu consigo modificar o teor emocional do meu viver. E consigo uma relação pelo menos um pouco mais pacífica comigo mesmo e com um outro, ainda que muitas vezes não perceba, ainda que em alguns momentos me venha acessos de raiva por causa da liberdade da minha parceira, ou do tanto de raiva, do tanto que ela me policia, que não me deixa, e eu permito, não me deixa exercer a minha liberdade, porque não soube ainda estabelecer uma conversa, estabelecer uma relação harmoniosa com ela. Não conseguimos sentar e conversar sem brigar, sem os dois querer ter razão. A gente não conseguiu sentar e conversar em torno do que pode ser melhor para nós. O que você sente falta, amor? Eu sinto falta disso. E você sente falta do quê? Eu gosto muito de, sei lá, visitar minha irmã no sábado à tarde, porque eu converso com ela, é uma conversa só de irmã, é muito gostosa. Mas eu não vou porque você fica aí com ciúme, você fica achando que eu dou atenção só para minha família. Eu não vou. Mas isso me faz uma pessoa não tão feliz. Eu amo você, mas eu quero conversar com a minha irmã. Aí eu, parceiro, a caminho da luz e entendendo que estou adquirindo alguma consciência, estou meditando. Perfeito, então tá bom, tá, beleza. Então, de uma certa forma, a minha carência, essa carência exacerbada que eu estou manifestando sob a forma de posse em cima de você, isso daí está te sufocando, tá me sufocando. Tá bom, então eu vou me tratar, eu vou meditar mais, eu vou respirar, eu vou fazer o que for que eu intuí aqui para melhorar essa minha relação comigo, porque se eu não melhoro comigo, eu não melhoro com você verdadeiramente. Eu vou fazer uma personagem de que não, tudo bem, vai visitar a sua irmã, quando fecha a porta, maldita, né? E não é por aí. É perceber, as relações precisam respirar. São dois indivíduos que têm individualidades e que precisam respirar essa individualidade. Aí tudo bem, aí já está na maturidade, na emocional, já tem a percepção, tudo bem. Nunca está perfeito, sempre vai ter uma questãozinha, um momentozinho que a coisa pega e tal, mas aí tem a lucidez para conversar e fazer uma DR bacaninha, mãozinha dada, olho no olho. E tem a DR gostosinho, falando, chora se for o caso, pode ser o choro de mimimi, mas reconhecendo que é um mimimi, reconhecendo que é isso, que é aquilo, ou seja, é transparência. Meu Deus, aí é uma relação amorosa, porque antes não era uma relação amorosa. O que eu estava falando até pouco aí atrás, não era uma relação amorosa. Era uma relação de bodes expiatórios. Um casou com um bode expiatório e outro casou com um bode expiatório também. Você vai pagar por tudo aquilo que meus pais fizeram comigo. E o outro fala a mesma coisa. Isso que devia falar no altar. Você promete, né? O padre falando lá. Fulano de tal, você aceita o fulano de tal em casamento para justamente ele pagar por todos os pecados que os seus pais cometeram com você? Aí ela fala, aceita, seu padre. Aí uma coisa. Fulano de tal aceita fulano em casamento como bode expiatório em todos os males que seus pais fizeram em relação a você?
Sim, eu aceito. O subtexto de muitos pares que estão no altar é esse aí. Então aí vai se tratar, tá com esse tipo de... o casal apresenta esse tipo de questão, vai se tratar. Vai procurar ajuda, porque não é para ter nunca essa questão. Um chega pro outro, olha, eu vou ficar lá 3, 4 dias na casa da minha irmã, da minha mãe, não sei, da minha amiga que está não sei o quê. Beleza, vai lá, tudo bem. Quando a pessoa fez a cabeça, a pessoa se trabalhou, ela começa a perceber que ela tem uma vida. Porque nessa de ficar cobrando outro, eu esqueço de mim. Porque mamãe e papai esqueceram de mim, né? Ou desqualificaram eu. Então eu fico com raiva. Eu quero matar. Eu esqueço que eu tenho uma vida. Eu esqueço que eu sou um indivíduo capaz de ter prazer comigo mesmo. Sei lá, eu escrevo, eu pinto, eu, sei lá, pratico um esporte, eu faço qualquer coisa. Eu fico bem sozinho. Se eu não fico bem sozinho, não dá para ficar bem a dois. É impossível. Então, se eu fico bem sozinho, eu tenho meus amigos também, eu tenho uma vida. É importante que os dois tenham uma vida. Então, vou passar uns 3 dias lá com, sei lá com quem, da minha família, amigas, o que for. Tá bom, vai, aproveita. Vou viajar porque apareceu uma oportunidade, que eu vou conhecer Londres agora, eu vou ficar lá uns dias e tal, talvez uns 15, 20 dias. Vai lá, aproveita. Eu também vou aproveitar aqui a minha vida, você está aproveitando a sua vida. Nós somos indivíduos, a gente não é amarrado no outro, correntado no outro. Não tem contrato de mútua castração. Se tivesse havido algum contrato, nesse caso, seria um contrato de mútua liberação, porque o amor liberta, amor não escraviza. Se escraviza não é amor. Esta mútua liberação é essencial para a vivência amorosa. E aí toda vez que tem um impulso, ele vai, ou ela vai se divertir, eu não vou estar lá, e deu raiva, opa, tá doente, tá dodói, vai meditar, vai fazer qualquer coisa, alto não sei o que, para você se libertar desse sentimento, que não tem nada a ver com o amoroso. Não é de amor que estamos falando quando dá esses 5 minutos aí, quando baixa esse santo aí, ou nela, ou nele. É uma possessão, vamos dizer assim, né? Analogamente falando, é uma possessão de um sentimento antigo, de uma memória emocional de abandono, né? De abandono ruim mesmo, de desprezo e de desqualificação, de dar inexistência para o outro na presença do outro. Então aí, estou doente, estou com esse sentimento, estou doente. Aí de repente ela falou, vou viajar, vou ficar, não sei, aí dá aquela coisa, aí eu detecto, não, isso aqui é doença, deixa eu tirar esse treco da frente para ficar o amor. Aí eu vou olhar para ela com um amor, eu vou olhar para esse momento que ela está vivendo de alegria, vai conhecer uma coisa que ela não conhece, vai vivenciar uma coisa que ela quer muito vivenciar. É amor. Quando a gente ama mesmo, a gente quer o quê? O bem do outro. Quer o nosso bem também, mas a gente quer o bem do outro. Eu quero a outra pessoa muito bem, porque assim ela ficará bem comigo. É tão óbvio, né? Mas assim, agora falando aqui, é bem óbvio. Agora, na hora que dá o treco, que pega aqui, é um pouco difícil tirar da frente esse detrito emocional e colocar o amoroso na frente. Eu tenho uma lembrancinha para falar aqui, eu tenho um lembrete para fazer aqui, que é o seguinte: se você se sente mal quando o seu amor está vivendo uma alegria que não inclui a sua presença, está na hora de você procurar ajuda. Você ainda não sabe prover a sua própria energia. Você passou muito tempo da vida brigando e fazendo protesto e passeata dentro de casa, não dos pais, porque ali você se recusa a ter uma conversa séria, uma conversa que não seja briga, tapa, mas uma conversa de abrir o coração, no sentido de abrir o coração e falar o que aconteceu, o que você sentiu que os seus pais fizeram com você. Você ainda não teve a maturidade suficiente para chegar lá, sentar, olhar no olho e falar, olha, me senti muito mal quando aconteceu isso, porque aí se dá a oportunidade de papai e mamãe também falarem. Se eles tiverem alguma lucidez, uma maravilha. Senão eles vão se sentir cobrados, vão se sentir culpados, vão entrar naquele lixo de detrito emocional também que
que não é bacana, mas pelo menos você foi lá, falou de forma responsável, falou não reativamente, você usou resposta e não reação. Então, se você se sente mal quando o seu amor está vivendo uma alegria que não inclui a sua presença, está na hora de você procurar ajuda. Você ainda não sabe prover a sua própria energia. Então é preciso que antes você dê uma limpada, você faça uma terapia, pratique meditação, no nível também da ajuda espiritual, qualquer coisa que dê uma limpada, que dê uma ressignificada, faça um Theta Healing, para você perceber o que acontece com você, que você não é aquela pessoa abandonada que o mundo te fez crer que era. Aquela pessoa abandonável, aquela pessoa execrável que o mundo te fez crer que você era. Você vai perceber que, na verdade, você vai perceber que o que você traz é um equívoco. Teve um fato, esse fato foi doloroso, mas ele não revelou uma verdade, não revelou uma realidade. A maneira como uma pessoa me trata não reflete o que eu sou. É um conjunto de experiências ao longo do tempo que vai revelando um tanto do que eu sou para os outros. E tem o que eu sou para mim, que é o mais importante, que a meditação me diz. Se você quer amar, não aprisione. Amor só em liberdade. Gente, amor só dá para viver em liberdade. Você não pode prender o seu parceiro, mas nem insinuar que você quer que ele faça alguma coisa que ele não queira. Ah, mas eu não posso manifestar a minha preferência, então você fala, eu voto nisto, que são dois. Com o tempo, se você perceber que a disparidade de opções é muito grande, então ali a relação não é saudável. Se você pega, e não é por carência atrasada, por detrito emocional, simplesmente é a sua necessidade, não é o seu desejo, não é a sua dependência, não é o seu vício, então aí aquele parceiro, aquela parceira eles não têm afinidade o suficiente. Isso configura uma desafinidade inviabilizadora da vivência afetiva, amorosa. Se você quer amar, não aprisiona, deixa, porque aí você conhece a pessoa. Amor só em liberdade. Se não for em liberdade, é sequestro. Quando tirou a liberdade, você está sequestrando a pessoa e a pessoa está te sequestrando também. Geralmente é um contrato de mútua castração, como eu falei, então são dois sequestrados um do outro. A casa vira realmente um cativeiro. Eu vivo falando que os lares hoje em dia, eles são muito mais um cativeiro, convive cativeiro. Quando você trabalha também numa empresa e você está todo dia com as mesmas pessoas, aquilo é cativeiro também, é nesse sentido. Porque em estado de praga biológica a gente é possessivo, ciumento, predador, a gente é competitivo, a gente é destrutivo em relação ao outro, e isso configura uma convivência não amorosa e em cativeiro. São sequestros. E aí eu quero dizer uma outra coisa também, gente, para finalizar. Quanto maior a rigidez de uma pessoa, maior o pânico que essa pessoa tem de viver a sua já vulcânica sexualidade. Guarda bem isso, pessoas amadas. Quando você conhece uma pessoa rígida, rigorosa, aquela perfeccionista, aquela mesmo com os outros, tem libido travada aí na parada. Tem a franga presa, precisa soltar a franga. É o quadrilzão, tem que soltar o quadril. Mas não é só soltar fisicamente, não adianta fazer dança do ventre se você não tem o cardíaco junto com o quadril, o laríngeo junto com o quadril. Você tem que soltar a amorosidade, tem que estar toda lá no quadril. Tem que estar em todas as chakras, em todos os pontos do corpo. Mas a amorosidade tem que estar lá no quadril. É a sexualidade associada à amorosidade. Não é só a prática, porque aí vira um ato mecânico. Dá para fazer um ato mecânico. Você acha, nossa, olha só aquela mulher com ela tem o quadril solto. Meu Deus, isso deve ser uma coisa maravilhosa de amorosidade, sexualidade junto. Não, isso não quer nem dizer que sexualmente está solta. É soltar com amorosidade. Aí muda de figura. Aí é outra história. Eu estou dando um outro prisma, uma outra visão para esta mesma situação.
ok? Vou chegar lá. Então, sexualidade presa, que se manifesta através da rigidez. Esse casal que fica se cobrando e se policiando, se castrando, tem uma profunda rigidez ali. A gente sabe as causas, não é? Agora, essa rigidez nasceu lá na desqualificação, no rebaixamento da autoestima, e aquilo fez a pessoa entrar em guerra com o mundo. Fez com que essa pessoa tivesse uma percepção de si a pior possível. Conclusão, é claro que vai travar a libido. Vai travar a pessoa, não quer dizer que não tem uma vida sexual intensa, porque a pessoa pode ter uma vida sexual extremamente intensa, mas a libido pode estar travada. Por incrível que isso possa parecer. Se o cardíaco não está junto, a pessoa não está presente, é um ato físico. Nada contra, é divertido. Sexo até quando é ruim é bom, né? Tem gente que fala assim, eu concordo. Lógico, não sendo estupro, não sendo violência, é uma beleza. Mas aquele que resolve, que dissolve a couraça muscular, aquele que resolve as questões inconscientes de raiva, guardada, etc., é quando você associa o cardíaco junto, quando você associa a amorosidade com a sexualidade. Então, esta rigidez, ela retrata, é um passo posterior. A pessoa lá foi desqualificada, foi dada inexistência a essa pessoa na infância e tudo, ela vai crescendo com raiva, ela briga, ela fica totalmente rígida, e a postura para o amor é o contrário da postura para a guerra. A postura para a guerra é a rigidez. Esta guerra mal travada que a gente faz aqui. Não estou falando de arte marcial, que já é uma outra pegada, é uma outra visão, já é uma outra coisa. A arte marcial é uma outra parada. Estou falando dessa guerra com ódio, com a destrutividade, com o sentimento de vingança. Aí você enrijece, você fica encouraçado, você fica com uma armadura. E aí você trava tudo, você trava a sexualidade também. Só que a sexualidade é o seguinte, o sexo é o maior impulso que a gente tem. A coisa mais importante para a natureza na gente é o sexo. Porque a natureza está preocupada com a preservação da espécie, está preocupada nem com o romantismo, nem com nada, é o sexo. Agora, aí você percebe, a biologia da espécie favorece ao amor, a generosidade, a cooperação. Na nossa evolução, no sentido da excelência biológica, é essa, a amorosidade. Nós temos as duas vertentes. O caminho da praga biológica, em que a gente entra em destrutividade, competição, desamor, e tem o contrário também, a colaboração, a cooperação, a generosidade, o afeto, o amor nos 3 níveis, né? Então, quando está associado ao cardíaco, a sexualidade está associada ao cardíaco, à amorosidade, aí a coisa flui, que é uma beleza, que é uma maravilha. Agora, essa pessoa que tem essa rigidez, porque tem a sexualidade travada, ela vai se tornar uma pessoa chata, amarga, reativa, intolerante, indesejável, pessimista, fofoqueira, solitária, invejosa, cruel, obsessiva, controladora, mal-humorada, neurastênica e etc. Eu acabei de descrever aqui a média da personalidade desse par que eu desenhei aqui durante a explanação, esse par que fica se cobrando e tirando a paz um do outro. A coisa vem lá de trás. Então houve ali uma desqualificação, houve uma execração dos pais em relação aos filhos. Não estou falando só dos pais, pode ter sido bullying na escola também. Em algum momento ali no início da vida. Por que tudo acontece no início da vida? Porque lá a gente está desprotegido, lá a gente praticamente não tem defesa, então a gente recebe, principalmente de pai e de mãe, a gente recebe como verdade. Se pai e mãe falaram que eu sou um idiota, eu vou ter certeza absoluta que eu sou um idiota. É assim que a gente absorve. Aí você cresce e descobre que não é bem assim, mas você cresceu com a sensação, sua autoestima já está massacrada, você não trabalhou. Você vai aumentando o seu potencial de raiva, principalmente na adolescência, quando aparece o impulso da sexualidade, e você não tem a liberdade de exercer, a liberdade interna de exercer, porque você se acha um nada. Aí o ódio aumenta profundamente e você começa a virar um controlador, um invejoso, fofoqueiro, e por aí fora, todo esse perfil que eu descrevi agora. Quanto maior a rigidez de uma pessoa, maior o pânico que ela tem de viver a sua já vulcânica sexualidade. Porque ela vem se tornando um vulcão cada vez mais
intenso potencialmente, porque está travado. Aí ela vai se tornar essa tal dessa chata, amarga, reativa, intolerante, indesejável, pessimista, solitária, fofoqueira, invejosa, cruel, obsessiva, controladora, mal-humorada, neurastênica e etc. Libido não adianta reprimir. Não adianta. Eu estou falando isso para aqueles casos em que a gente, mesmo que tenha se trabalhado, tem alguns momentos em que aparece essa raspa do tacho que não está resolvida. Você já se trabalhou, você fez uma terapia corporal, você estudou William Reich, você praticou todas as terapias e tal, não sei lá, mas você medita, só que de vez em quando tem um acesso parece retrocesso, mas é um acesso, é a raspa do tacho que ainda não veio à tona. Você tem um acesso de ciúme, de inveja, de posse e por aí afora. E aí você entra em repressão de libido, você volta de novo, a tendência é voltar até aquela couraça, aquela armadura pelo menos por um segundo. E se você não trabalha, aquilo se instala de novo em você. Aí você já tem recurso, você vai fazer um alongamento, você vai fazer um monte de tudo, fazer um monte de exercícios e práticas que você descobriu já que te resolve, que te dissolve essa rigidez, ok? Você consegue ter uma libido solta. Porque na hora que você tem o acesso de ciúme, o acesso de posse, o acesso de vingança, naquele momento você se inviabilizou como um ser amoroso. Aí você precisa desse tudo para você voltar à sua natureza, à sua naturalidade. Gente, finalizando, eu gostaria de ler aqui aquilo que eu considero a providência saudável para a gente sair deste padrão todo. Se chama autoestima. Procura-se alguém para receber todo o amor guardado há muito tempo em mim. Amor genuíno, autêntico, pura energia saudável, toques e carícias sutis, intensas e cheias de alma. Procura-se alguém que saiba e goste de receber amor. Alguém que se sinta à vontade com isso. Que se permita ser tocado no corpo e na alma num só ato. Procura-se urgentemente alguém que saiba o que é adoecer por não ter a quem doar o seu amor. Não precisa retribuir, basta receber o meu amor por todo o corpo e no fundo do coração. Ele é terno, suave e verdadeiro. Se você se interessar, é só me procurar em silêncio. Não conta para ninguém. Ninguém precisa saber. Você me encontra fácil, assim espero. Eu moro em você, no seu peito asfixiado, agoniado, esquecido e abandonado, porque você me conhece pelo nome de fragilidade, mas na verdade eu sou apenas mais um ser humano comum. Eu sou você. Se você topar receber esse amor, pode me aceitar sem medo e sem vergonha alguma. Afinal, a autoestima não é pecado, não mata, nem adoece. Abandono sim. Eu sou você dizendo que te amo e tenho guardado todo o amor do mundo para te dar. Se você receber o meu amor, eu prometo te compensar com saúde, felicidade, paz de espírito, prosperidade e muita, mas muita alegria. Porque já não serei mais aquela melhor parte de você esquecida em você, que você renega por medo de se amar e de ser feliz. Autoestima não mata, autoabandono sim. E não esqueça que a sua próxima relação amorosa será exatamente igual à relação amorosa que você tem com você mesmo. E para que ela seja amorosa, pessoas amadas, queridas, é preciso que a gente, o tempo todo, esteja atento, no sentido de que estejamos intensamente com o nosso foco voltado para o afeto.